Olá, hoje a gente vai abordar um assunto bem sério e urgente, o aumento da violência sexual no Brasil, olhando dados recentes e como isso, impacta a segurança dos agentes comunitários de saúde, os ACS, e também dos agentes de combate às endemias, os ACE, no dia a dia deles. A nossa conversa aqui parte de um artigo do JASB, o Jornal dos Agentes de Saúde do Brasil, que é tipo uma referência para eles, que compilou informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O foco é justamente nos riscos que esses profissionais enfrentam, sabe? Então, o nosso objetivo aqui é explorar um pouco esses números novos sobre estupro, tentar entender onde o risco é maior e discutir o que pode ser feito, né? As medidas de proteção, as soluções para garantir a segurança desses agentes. Ok, vamos tentar desempacotar isso aí. Olha, os números de 2024 são realmente pesados. Foram 83.114 vítimas de estupro no Brasil. É o maior número que a gente viu em 5 anos. É um número muito alto. Sim, isso dá uma média, assim, assustadora de 227 casos por dia. E tem um detalhe ainda pior, 86% das vítimas são mulheres. Isso dá quase 200 mulheres por dia, entende? E o que é interessante, ou melhor, preocupante de analisar, é como esse risco se espalha pelo país, né? Não é igual em todo lugar. Não mesmo. A região norte, por exemplo, ela tem a maior taxa por habitante. São 62,44 casos a cada 100 mil pessoas. A gente vê aumentos percentuais assim, muito fortes em alguns estados. Quais, por exemplo? Amazonas, por exemplo, subiu mais de 40%, Amapá e Tocantins também passaram dos 30% de aumento. E tem um caso da Paraíba, que é extremo, né? Os casos dobraram, 100% de aumento. É muita coisa. Nossa, 100%. É uma diferença regional muito grande. E como a gente lê, então, a situação do Sudeste? Porque lá estão os maiores números absolutos, né? São Paulo, por exemplo. O maior volume, o número bruto de casos. Isso, claro, sobrecarrega tudo por lá. Sim. Mas a taxa por habitante, se você calcula, é menor que no norte e no centro-oeste. Já o nordeste, olha que interessante, tem a menor taxa do país, mas ainda assim é a segunda região com mais vítimas em números absolutos. Entendi. Então o risco se manifesta de formas diferentes. Justamente. Mostra que o risco tem várias faces, né? No norte, talvez ligado a isolamento, grandes distâncias, a chance individual parece maior. No sudeste, é o volume que pressiona mais. Entender isso é fundamental para pensar em segurança de forma eficaz. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. E, claro, muito preocupante. Como essa estatística toda se conecta com o trabalho diário dos ACS e dos ACE. Porque eles estão lá, né? Batendo de porta em porta. Precisamente. A conexão é direta e perigosa. As visitas domiciliares, que são, assim, essenciais para o trabalho deles, né, para o acompanhamento da saúde, Fundamentais. exato, acabam expondo esses profissionais a riscos enormes, especialmente em áreas mais isoladas, ou onde tem pouca polícia ou forte presença do crime. A fonte que a gente usou, o JASB, aponta isso. E que tipo de risco? Os relatos falam de ameaças, assédio verbal, assédio físico também e até tentativas de violência mesmo. A insegurança vira quase uma barreira para o acesso à saúde que eles deveriam facilitar, entende? Faz todo sentido, infelizmente. E diante disso, o que a fonte recomenda? Quais são as medidas práticas de segurança para esses agentes? Bom, a fonte lista algumas medidas que são consideradas essenciais. A principal delas é nunca trabalhar sozinho, sempre em dupla. Isso é básico. Certo. Além disso, é muito importante comunicar as rotas, né? O trajeto que vai ser feito, para supervisão. Usar aplicativos de emergência, de localização no celular. Tecnologia ajudando. Sim, evitar áreas que já são conhecidas como de risco, em horários mais vulneráveis, tipo fim de tarde, começo da noite. E, claro, algo fundamental, participar de treinamentos. Treinamento de autodefesa e também para identificar situações de ameaça antes que elas piorem. São precauções importantes, claro. Sim, básicas, mas que podem fazer diferença, né? Entendido. Mas só essas medidas individuais, elas resolvem um problema que parece ser maior, mais sistêmico? O artigo aponta para soluções mais amplas também? Aponta sim. E esse é um ponto-chave. O artigo argumenta que só criar mais delegacias especializadas, por exemplo, que é uma medida válida, claro,
mas não é suficiente. Certo. Precisa ir além. Precisa? A proposta é ampliar esquemas de proteção que sejam específicos para esses profissionais de saúde que atuam em campo. Desenvolver roteiros seguros, sabe, em parceria com as prefeituras. Roteiros seguros. Como seria isso? Seria mapear as áreas e definir trajetos e horários considerados de menor risco, talvez com algum tipo de acompanhamento ou comunicação mais estruturada. E também incorporar protocolos claros de avaliação de risco dentro dos próprios sistemas de saúde. Ah, interessante. Para que o risco seja considerado no planejamento. Exatamente. E, não menos importante, oferecer suporte psicológico contínuo para as equipes, porque lidar com essa tensão diária não é fácil. Com certeza. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Basicamente que os dados mais recentes confirmam um cenário de risco alto e, como você disse, geograficamente desigual para os agentes de saúde no Brasil. É uma situação que, bom, que pede atenção urgente, né? E estratégias de prevenção que realmente funcionem para proteger quem está na linha de frente cuidando das nossas comunidades. E isso, eu acho, nos deixa com uma questão importante para refletir, né? Pensando no papel fundamental desses agentes, principalmente em comunidades mais vulneráveis, como é que a gente pode garantir que a preocupação com a própria segurança não acabe virando um obstáculo para o trabalho essencial que eles fazem? Boa pergunta. E para aí a questão sobre como implementar de verdade essas mudanças sistêmicas que a gente falou, como os roteiros seguros, os protocolos de risco e de quem é a responsabilidade, né? Uma responsabilidade compartilhada entre o poder público, o sistema de saúde e talvez até a sociedade na proteção desses trabalhadores tão essenciais.